A paz, meus queridos irmãos, o Érico Soares aqui em mais um vídeo dessa série que está dando muito certo aí no canal. Com Deus não se brinca. Quando a pessoa está errada, quando a pessoa se desvia do caminho do Senhor e vai para um caminho tortuoso, a primeira coisa que essa pessoa faz é dizer que Deus errou e que a Bíblia está errada, que tudo isso que a Bíblia é imperfeição, que Deus não sabe nem o que está fazendo. E é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre esse homem, esse jovem que você viu na capa desse vídeo, por nome de Lucas, filho da Êxila. Então você, por favor, espere um pouquinho aqui, vou dar um recado muito breve. O vídeo hoje está muito bom, o vídeo hoje está muito importante para você poder aprender algumas coisas da palavra de Deus aqui. Antes de prosseguir, eu quero te lembrar da internet ilimitada diretamente no seu celular, sem aparelhagem, sem antena e nem roteador. Você entra no link aí na descrição, conversa diretamente com o Alexandre, você tem aí um período de teste. Se você gostar, você vai contratar. Eu tenho certeza que você vai gostar, então clica aí. Se você está nesse canal aqui pela primeira vez, antes dos 100 mil inscritos, então ajuda a chegar a 100 mil inscritos aí, se inscrevendo, ativando o sininho de notificação em algum lado aqui, na opção todas. E se você chegou aqui depois de 100 mil, vamos ajudar a chegar a 200 mil agora. Estou muito feliz com essa proporção, com a proporção que o canal está tomando. Vamos lá para o assunto sem mais demoras. Passando moto aqui, como sempre, começar a gravar uma moto, cachorro, é inacreditável. Antes de eu começar a gravar, estava tudo tranquilo. Comecei a gravar, passou 4 motos de uma vez. Mas vamos lá ao assunto desse vídeo. Você acha certo, você é um cristão, servo de Deus, um dia você sair dos caminhos do Senhor, se desviar, você colocar a culpa em Deus, em vez de você assumir os seus atos, assumir os seus erros, e dizer, não, eu sou culpado, eu sou errado. Você começar a colocar a culpa em Deus, em Jesus, no Espírito Santo, na Bíblia, em tudo, menos reconhecer o seu erro? Pois é, filho da Êxila, após sair do armário, virar drag queen, ele começou a dar algumas desculpas para justificar o seu erro. Dentre elas, a Bíblia é imperfeita, a Bíblia está incorreta, a Bíblia é preconceituosa, por não aceitar quem ele é. Agora, admitir o erro, às vezes é dolorido, às vezes dói muito. E admitir o erro somente para homem que tem caráter, ou para mulher que tem caráter. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um sem caráter que tem coragem de admitir que está errado. A Bíblia, ela nos diz que, a própria Escritura diz que toda a Escritura ela é inspirada por Deus. E tem partes na Bíblia que foi o próprio Deus que escreveu. Por exemplo, os 10 mandamentos. Não foi Moisés que escreveu. Foi o próprio Deus que escreveu numa pedra os 10 mandamentos. Então toda a Escritura ela é inspirada por Deus. Pessoas, em vez de admitir, não, eu sou errado, eu sou falho, para justificar o seu erro, quer dizer que Deus errou, ou que a Bíblia não é inspirada por Deus, que ela é feita por mãos humanas. Quantas vezes eu ouvi pessoas dizer isso? A Bíblia é feita por um comedor de arroz e feijão como eu e você. A Bíblia, ela não é realidade, ela não é verdade, porque foi qualquer um que escreveu. Eu já vi pessoas dizendo isso. Porque quando se toca no erro, quando se toca na ferida, poxa, a Bíblia está errada. O Clodovil, para quem conhece aí, quem é da velha guarda conhece, foi e morreu sendo um homossexual. Mas um homossexual de caráter, da qual reconhecia que o que ele estava vivendo era pecado e que de forma alguma ele concordaria, por exemplo, com um casamento religioso entre pessoas do mesmo sexo. Por quê? Porque mesmo ele sendo homossexual, ele tinha conhecimento e tinha caráter para reconhecer que aquilo era errado, de que Deus e que a palavra do Senhor era totalmente verdade. Pessoas, para se esconder no seu mundo cavernoso, no seu mundo tenebroso, nessa obscuridade que vive,
coloca a culpa em tudo, menos reconhece o seu erro. A Bíblia diz, ai daqueles que tirar ou colocar, acrescentar alguma coisa na minha palavra. E no caso desse jovem, leva pessoas a acreditar que a Bíblia é imperfeita. Assim como também pastores, padres, tentam dizer que a Bíblia tem que ser atualizada. Padres aí fazendo casamentos homoafetivos, dizendo que toda forma de amor vale amar, são pastores. Até mesmo a pastora aí, Simone Pôncio, tempos atrás, uns 2 anos atrás, casou seu filho com outro homem. A Bíblia tem que se atualizar. A Bíblia está vivendo no mundo, a Bíblia é muito retrógrada. A Bíblia, ela é arcaica. Amigos, a palavra de Deus ela não tem que se atualizar. A Bíblia não precisa se atualizar. Nós que precisamos retroceder dos nossos atos. Nós que devemos voltar atrás, sair dessa atualidade que vivemos e voltar aos princípios bíblicos. Porque para dizer que eu estou certo, eu coloco a culpa está em Deus. Não é que Deus é preconceituoso. Não é que a Bíblia é preconceituosa, é porque Deus é tão perfeito que Ele não aceita o pecado, não aceita a injustiça. Deus é tão perfeito, como você vai atribuir um pecado a Deus? Como você vai atribuir o pecado à palavra do Senhor? Se é ela que tira o pecado, se é ela que molda o ser humano ao caráter cristão. Como que você vai ter coragem de dizer uma coisa dessa, que Deus errou, que a Bíblia é preconceituosa, quando você está vivendo no erro e no pecado? Seja homem, seja mulher, tenha caráter para admitir que o erro está em você e não em Deus, e não na palavra do Senhor. São pessoas que estão perdendo a sua vida por prazeres carnais, prazeres momentâneos, que pode muito bem ser evitado, que pode muito bem lutar contra aquele desejo. Se você também quer ser homossexual, lésbico, o problema é seu. Porém, não atribui a Deus uma coisa que é culpa sua. Se você quer viver no pecado, viva! Mas para de querer colocar a culpa, achar alguma coisa para colocar a culpa. Não, a culpa é de Deus, a culpa é da Bíblia. Porque a Bíblia está errada. Para Jesus o pecado continua sendo pecado, para Deus o pecado vai continuar sendo pecado. Se você quer viver os seus bel prazeres, viva. Se você quer se deleitar na cama do pecado, deite-se. Mas não envolva o Santíssimo, dizendo que a culpa é dele ou da palavra que a ele mesmo inspirou. Sabe por quê? Isso é perigoso. Isso é letal, atribuir a Deus o pecado. Porque Deus é santo. Deus nunca pecou, nunca errou. E jamais irá pecar e muito menos errar. Porque a partir do momento que Deus errar e pecar, ele deixa de ser Deus, assim como Lúcifer, que era um anjo poderosíssimo, pecou e errou, deixou de ser anjo e foi virar um anjo mau, foi virar demônio. Então Deus jamais pode errar. Deus é imutável. Deus não sofre mutação. Deus não passa por mutações assim como o ser humano passa. Eu sou sujeito a errar, você é. Para Deus jamais vai errar. Cuidado. Com Deus não se brinca. Não se deixe enganar. De Deus ninguém se escarnece nem se zomba. Pessoas estão vivendo do jeito que quer viver e ainda colocar a culpa em Deus em vez de admitir eu sou pecador. Porque quando você admite que você é pecador, o próprio Deus trata de te perdoar e te libertar. Quando você coloca a culpa em Deus e na tua palavra, cada vez mais você vai se cauterizando, seu coração vai se fechando, virando pedra, a sua mente já está toda torrada e vai chegar um dia que você vai de cabeça para baixo para o inferno. E não é isso que você quer. Eu acredito que você quer viver. Você quer ter a sua salvação. Então, Deus abençoe, pense nessas palavras, compartilhe esse vídeo, ajude a chegar aos 100 mil inscritos ainda esse mês. Deus abençoe vocês.